Deus é bom, amém? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Amém. Homens de verdade, homens de fé, homens da palavra, amém? Você está preparado para um ano extraordinário? Amém. Um ano sobrenatural, amém? Aleluia. Você já pensou que Deus não vai poder fazer com essa quantidade de homens que nós temos aqui, hein? Rapaz, Jesus Cristo fez o que fez com 12. Aqui tem mais um bocado, viu? Dá para a gente colocar Sobradinho de cabeça para cima, dá para a gente colocar Planaltina de cabeça para cima, Formosa, Brasilinha, Paranoá, a nossa região aqui, Fercal, ao nosso redor. Deus nos plantou nesse lugar aqui para alcançar esse povo mesmo. Amém? Você confia em Deus? Deus pode confiar em você? Amém. Graças a Deus. De fato, Ele confia em mim, em você. Ele nos confiou, né, muitas coisas, dentre elas o evangelho da reconciliação, amém? Mas de fato Ele depositou ferramentas na vida de cada um de nós, ferramentas na vida de Diógenes, na vida de Rogério, na vida de Davi, do Pablo, né, na vida de Edivaldo aí, pessoal que preparou esse café da manhã aí, maravilhoso, contribuiu e semearam isso, né? Mas Deus tem depositado coisas grandes dentro da minha vida e dentro da sua vida. Você crê nisso? Obrigado aí pelo amém aí, que o pessoal bem animado. Vou dizer mais uma vez, Deus depositou coisas grandes na minha vida e na sua vida. Amém? Aleluia. Afinal de contas, meu irmão, Ele estabeleceu para os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Amém? Então Ele confiou mesmo essa terra na minha mão e na sua mão. Ele confiou mesmo a criação aos homens. Quando Ele cria o homem lá em Gênesis no capítulo 1, Ele abençoa o homem e dá a esse homem domínio, né? E esse homem ali, logicamente, diz respeito à humanidade, amém? Mas, de fato, quando Ele vem trazer a responsabilidade para Davi, especificamente, né, de cuidar daquele ambiente que Ele plantou, que Ele especificamente fez para colocar o homem lá, o jardim no Éden, né? E Ele traz algumas orientações para Adão. Ele fala, olha, você está responsável por cuidar e guardar disso aqui, né? Então tem uma responsabilidade que nos cabe como homem de cuidar e guardar o ambiente onde Deus nos colocou. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu tenho uma responsabilidade dada por Deus de cuidar e guardar o ambiente onde Ele me colocou. Amém? E aí você pode entender esse ambiente e a sua própria vida, né? Nós podemos entender esse ambiente também, a nossa família, né? E também a nossa igreja, e também a nossa cidade, a nossa nação, amém? Deus nos confiou responsabilidades no local onde nós estamos, onde Ele nos colocou, onde Ele nos plantou, onde Ele nos conduziu, amém? Então, de fato, nós precisamos tomar para nós essa responsabilidade. A nossa confiança está em Deus. E é bom e é maravilhoso a gente poder depositar nossa confiança em Deus, mas precisamos entender que Deus depositou a confiança dEle em mim e em você como homens também. Deus está confiando coisas grandes a mim e a você como homens. Amém? Deus está confiando projetos a mim e a você como homens. Deus está confiando vidas a mim e a você como homens. Deus está confiando famílias a mim e a você como homens. Deus está confiando outros homens a mim e a você como homens. Amém? Graças a Deus pelo privilégio que nós temos de sermos conduzidos pela palavra dEle, pela unção dEle, porque Ele, de fato, tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele não nos chamou para fazer só. Amém? Ele falou, olha, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Embora Deus tenha colocado Adão naquele ambiente maravilhoso e perfeito, não é? Porque foi criado pelo próprio Deus, aquele ambiente. Você está comigo? Não tinha pecado ali dentro do Éden, não tinha. Amém? Ele tinha colocado o homem, mas mesmo em um ambiente perfeito, a responsabilidade é cuide e guarde. Amém? Então, por mais que você ache que, estou esperando um tempo que esteja tudo tranquilo na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, porque aí é só nesse ambiente que eu vou relaxar. Não, você não precisa viver uma vida relaxada, mas precisamos viver uma vida atentos. Amém?
Afinal de contas, existe uma graça mesmo para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém? Embora a gente vai ver hoje que as coisas, né, as identidades têm sido bombardeadas, né, por falsas identidades, ideologias, mas existe uma graça para a identidade, existe uma graça para viver a identidade de Deus nas nossas vidas, existe uma graça para vivermos a identidade de pai, existe uma graça para vivermos a identidade de homem, existe uma graça para vivermos a identidade de filhos. Você está comigo? E existe uma graça para vivermos a identidade de servos de Deus. Amém? E a graça está lá. E de repente, hoje em dia, todo mundo quer mudar as coisas, né? Não, eu aqui sei o que é melhor para a minha vida, eu que entendo de mim mesmo, e outros estão entendendo tudo deturpado, né? Homens que estão se sentindo como uma mulher dentro do corpo do homem, e outras mulheres que se sentem como um homem preso no corpo de uma mulher. Isso, de fato, é uma crise de identidade. Amém? Afinal de contas, identidade é algo que nasceu no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém. A Bíblia fala que Ele nos chamou antes de nós sermos criados no ventre da nossa mãe. Amém. Você está comigo? Ele fala, e te constituir, quando ele fala para Jeremias, e te constituir profeta para as nações. Ou seja, aquilo que Ele nos constituiu para sermos, vem antes mesmo de nós nascermos. Então Deus, Ele já nos conhece antes mesmo de nós nascermos, e o propósito, na verdade, vem antes de nós mesmos. Você pode dizer isso comigo? O meu propósito nesta terra vem antes de mim mesmo. Amém? Então Deus te criou exatamente para esse propósito, com as capacidades, características que vão te fazer cumprir esse propósito. Logicamente que sozinho não dá para cumprir. Logicamente que na nossa força não dá para cumprir. Afinal de contas, Deus tem chamados, tem pessoas, vidas para o Wilson alcançar, que por mais habilidoso que ele seja, por mais desenrolado que ele seja, né, mas na capacidade dele não vai dar certo. Você está comigo? Na minha capacidade natural não dava certo. Como é que eu ia estar aqui hoje, né, ministrando para a quantidade de homens que nós temos aqui? Homens maiores do que eu, alguns pouquíssimos, mais fortes do que eu. Você está entendendo? Porque de fato aquilo que Deus nos chamou para fazer é sempre maior do que nós mesmos. É maior do que aquilo que a nossa mente pode pensar a nosso respeito. É maior do que o nosso bolso pode pagar. Você está comigo? Ser homem custa caro, né? As mulheres falam que as mulheres gostam de carinho, né? Você que é casado sabe. A mulher gosta de tudo carinho. Sapato carinho. Roupa carinha. Né? Restaurante carinho. Bolsa carinha. Né? Então elas gostam de carinho. Mas fica tranquilo, tem uma graça para você fazer esse tipo de carinho nelas. Amém? Fala comigo, sozinho não dá. Fala comigo, você fala comigo, fala assim comigo. Senhor Deus, sem você não dá, sem você eu não quero. Amém? De fato existe uma graça da parte de Deus para sermos aquilo que Ele nos chamou para sermos. Amém? E dentro daquilo que nós somos chamados para fazer, diz respeito a viver uma vida que agrada a Deus. Amém? E uma vida que agrada a Deus, de fato, é uma vida cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu não quero chegar no céu, no nosso encontro que nós vamos ter naquelas nuvens, né, com o Senhor Jesus, e ele perguntar, e aí, Samuel, como é que foi lá? Rapaz, foi bom demais, mas que bom que eu estou aqui. Mas, de repente, as nossas obras vão ser julgadas, né? De fato, no tribunal de Cristo, nós não seremos julgados, o pecado não vai ser julgado, mas vai ser julgado o que nós fizemos dentro do propósito que Ele nos confiou. Amém? E aí, quando nós falamos do propósito, é o propósito dentro dos vários ambientes que Ele nos plantou. Seja no trabalho, seja na nossa igreja, seja na nossa casa, como um esposo, como filho, né? Se você não é casado ainda, você é filho, tem uma graça para ser o que Deus te chamou para fazer, sendo aquilo que você é. Amém? Dentro da igreja também. Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Para não dizer que eu não li a Bíblia hoje, né? Afinal de contas, a gente não veio só para tomar café aqui, né?
Não é isso, Arão? Amém. Aleluias. Nada vai nos parar, nada vai nos calar. De fato, esse mundo, tem um livro do Rick Renner que fala, né? Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Não sei se você já percebeu, mas de fato o mundo está louco mesmo. Amém? Mas cada dia nós vamos estar mais firmes na verdade. Amém? Hebreus capítulo 11, no versículo 6, você conhece bem esse texto? E nós vamos ler alguns exemplos aqui desse texto do capítulo 11. Mas no versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se achega a Ele, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Você crê que Deus existe? Amém. Precisa crer também que Ele é galardoador. Amém? Mas Ele é galardoador daqueles que o buscam carregados desse ingrediente aí chamado fé. Amém? E o buscar, de fato, para algumas pessoas entendem, né, que buscar a Deus é só ir buscar a Deus na hora de receber uma solução para um problema, na hora de buscar provisão para pagar as contas. Buscar a Deus é só na hora de procurar Deus, né, para resolver, trazer um conselho no casamento. Mas buscar a Deus vai muito mais além do que receber aquilo que Ele pode me dar. Amém? Mas, de fato, buscar a Deus diz respeito a se render ao chamado e ao propósito dEle para as nossas vidas. Amém? E da mesma maneira que Ele nos galardoa trazendo as provisões, Ele também é poderoso para nos galardoar ou nos recompensar, trazendo para mim e para você a compreensão do nosso propósito. Porque viver uma vida sem propósito é uma vida miserável. Está comigo? De repente tem pessoas que acham que o propósito dele é juntar dinheiro. E aí está lá juntando dinheiro e acha porque está com muito dinheiro no bolso, está fazendo negócios ou um networking, né, que hoje em dia está na moda, né? Tem que fazer o networking, né, os contatos. E aí os meus contatos, e aí não sei o quê. Mas, meu irmão, se não estiver dentro do propósito de Deus para a sua vida, de repente você está perdendo tempo. Amém? Amém? Naquilo que é passageiro, naquilo que é vão. Você está comigo? Fala comigo, é melhor compreender a vontade de Deus. Amém? É bom demais a gente poder receber da parte de Deus, né, provisão. A gente vai precisar, como homens, trazer a provisão para dentro de casa. Como homens, trazer conselhos dentro de casa. Como homens, né, ser aquela figura que vai de fato ser a primeira impressão de Deus para o seu filho. Você está comigo? Fala comigo. E eu posso receber tudo isso crendo nele. Amém? É necessário que aquele que se achega a Ele creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E, de fato, o que agrada a Deus não é aquilo que eu conquisto no que diz respeito às coisas naturais. Você está comigo? Mas é o quanto desse propósito que Ele tem para a minha vida que eu conquistei. Paulo fala, rapaz, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, e agora estou pronto para receber a coroa, o galardão. Ele sabia, rapaz, eu fiz o que eu tinha que fazer. Olha que coisa maravilhosa, no final da vida de Paulo, Paulo sabia, eu fiz exatamente aquilo que Deus esperava que eu fizesse. E tem mais, eu não fui para lá ainda, e eu vou guardar a fé, e eu vou continuar até o final, sendo fiel àquilo que Ele me chamou. Lá em Atos capítulo 26, quando ele está de frente para o rei Agripa, ele vai falar daquela visão que ele teve lá no caminho para Damasco. Ele fala, rapaz, eu era zeloso, eu estava indo lá com cartas para prender os cristãos, aqueles que eram do caminho, né? E ele fala, mas eu estava completamente errado, mas eu era zeloso naquilo que eu estava fazendo. Ou seja, ele estava sendo fiel às convicções que ele tinha do chamado dele. Mesmo uma convicção errada, mas a fidelidade dele ao propósito já estava no coração dele. Amém? O que de fato precisava era um alinhamento para ele entender de fato qual era o propósito, mas ele estava disposto desde sempre a cumprir o propósito.
Você está comigo? De repente, ele se encontra apenas com Jesus Cristo, e Jesus Cristo, através de Ananias, né, vai lá, impõe as mãos sobre ele, e depois ele é encaminhado foi para Jerusalém, e de Jerusalém encaminharam ele de volta lá para as regiões da Arábia. Provavelmente nesse tempo ele teve muitos momentos com Deus, e ele vai falar sobre isso, né? Ele fala até, escrevendo aos Coríntios, que Jesus Cristo aparece para ele e traz revelações para ele, revelações, por exemplo, sobre a Santa Ceia, um ambiente onde ele não estava presente, mas por conta do propósito que ele tinha de trazer essas revelações para os gentios, o próprio Jesus se apresenta para Paulo. Já pensou isso? Jesus Cristo se apresentando para você, para dizer: ei, Edivaldo, eu aqui sei que você é o que eu tenho para você. De repente, algumas pessoas estão achando que você não vale nada, que você não deve estar associado à vida deles, pessoas não querem estar sendo associadas a você, mas de repente Deus vai dizer para você: ei, eu quero você lá perto daquelas pessoas mesmo, eu quero você alcançando aquelas pessoas, e fica tranquilo, porque quando você encontrar o seu propósito, entender o seu propósito, a graça vai alcançar você, e de repente pessoas que você nem achava que não tinha nenhuma condição de alcançar, vão estar sendo alcançadas por você. Amém? Só por conta da fidelidade ao propósito. Você está comigo? Fala comigo, fidelidade ao propósito. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, vale a pena você ler. Fala sobre a galeria da fé, né, para algumas pessoas. Na minha Bíblia diz assim: exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis. Os primeiros heróis. Quantos heróis nós temos aqui? Um herói, são heróis. Uma hora dessa podia estar em qualquer outro canto, mas decidiram estar aqui. Bata aí que está do lado de você, fala assim: bom dia, herói. Valeu, herói. Não, não é meu herói não, gente, é só herói. Meu herói não, é só herói. Oh, meu Deus. Tem gente com dúvida aí, tem? Não, tem não. Tem não. Vamos orar daqui a pouco. Amém? Mas aqui nós vamos ter muitos exemplos aqui. De fato, lá na frente, no capítulo 12, vai lá no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para nós mesmos. Não, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. E para não ter dúvida, ele coloca aí, entre parênteses aí, Jesus. Amém. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É essa carreira que ele está proposta para mim e para você. Você pode estar dizendo: rapaz, será que eu dou conta? Dá conta. Depende para quem é que você está olhando. Amém? Se você estiver olhando para os homens, né? Tem gente que está olhando para Pablo Marçal, quer ser Pablo Marçal. Tem gente que está se espelhando aí em homens com muito dinheiro. Tem pessoas que estão se espelhando aí em homens com muitos seguidores, com muita fama. Mas e quem é que você está se espelhando? Aonde é que você está colocando os seus olhos? Você está comigo? Logicamente que nós vamos precisar estar associado com pessoas também. Também para cumprir essa carreira, nós vamos nos associar com pessoas, receber de pessoas também, ministerialmente falando, mas também naturalmente falando. Você está comigo? Mas independente disso, quem precisa estar diante de mim, antes de qualquer coisa, é Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Afinal de contas, aquilo que Ele nos chamou para fazer, seja o que for, tem que ser pela fé. Josenbeck tem uma carreira para correr, tem uns planos de Deus para a vida dele. Everton tem planos de Deus para a vida dele.
Deus tem pensamentos a respeito de Diógenes, mas independente se é Diógenes, ou Gabriel, ou eu, ou você, ou qualquer pessoa, meu irmão, Ele nos chamou para viver isso pela fé. Amém. Fala comigo, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida pela fé. E viver pela fé, meu irmão, é olhando para Jesus. Ele precisa estar diante de mim, Ele precisa ser o meu alvo, Ele precisa ser o meu modelo, Ele precisa ser o padrão. Afinal de contas, a Bíblia fala que nós estamos crescendo até chegarmos à estatura do varão perfeito. O varão perfeito não é Arão não, ele é bonitão assim, mas ele não é perfeito não. Esse aqui é o Arão perfeito. Você está comigo? Mas o alvo é o varão perfeito que é Jesus Cristo. Qual é o seu alvo? Quem é que você está mirando? Quer saber quem é que você está mirando? Quem é que ocupa os teus pensamentos? Sabe quem é que está te mirando? Em quem você está depositando os teus investimentos. Sabe em quem é que você está mirando? Em quem você está investindo o teu tempo. Você está comigo? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu gosto aqui desse texto aqui, que ele vem falando, ele começa falando dos antigos, depois ele fala de Abel, vai falar de Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. Olha isso, que coisa maravilhosa, pela fé. Aí ele fala, pela fé Noé foi divinamente instruído, ou seja, receber instruções da parte de Deus, divinamente instruído. Já pensou? Deus trazendo instruções para você, do céu, direto do céu. Alexandre disse que já recebeu alguns downloads da parte de Deus. Né, Alexandre? Já pensou? Deus fazendo download de ideias na sua cabeça? Amém. Instruções para você, conselhos. A Bíblia fala que o nome dele é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Tem conselhos nele. Amém? Tem conselhos para você cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir. Tem conselhos nele para você sair da condição que você está, ou de repente do buraco que você mesmo se colocou. Porque tem hora que a gente está no buraco que de fato é a gente que colocou, foi a gente que colocou. Tony Cook fala que tem 3 tipos de tempestade. Tem tempestade que você entra nela porque os outros colocaram você. Tem tempestade que de repente você entra, de fato, indo cumprir a vontade de Deus, porque mesmo indo cumprir a vontade de Deus, não nos isenta das tempestades chegar. Jesus Cristo estava dentro do barco, de repente uma tempestade se levantou, ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, indo para o lugar certo. Você está comigo? Mas de repente estava lá a pressão, e aí pela fé ele resolveu aquilo ali. As pessoas disseram, rapaz, quem é esse que até... que ele fala, o vento se aquieta, ele fala, o mar se aquieta. Quem é esse? É um homem de fé. Amém. Mas aí Tony Cook fala, mas também tem situações, tem tempestade que nós entramos por causa das nossas próprias escolhas. Porque de repente, ir para longe da vontade de Deus te coloca dentro de uma tempestade também. Jonas estava lá, indo para um local totalmente contrário àquilo que Deus tinha chamado para ele, e de fato ele entrou naquela tempestade e se levantou. Você está comigo? Mas fica tranquilo que mesmo estando fora da vontade de Deus, uma vez que nós decidimos entrar na vontade dele, de repente Deus providencia uma baleia para pegar você. Tenha medo não, essa baleia já chegou, chama-se Jesus. De fato, aquela incidente com Jonas, Jesus Cristo fala que é um sinal dele mesmo. Os judeus pedem sinal, ele fala, não vou dar sinal para vocês não, já baixa o sinal que vocês têm. Jonas passou 3 dias. 3 dias dentro da barriga daquele peixe, nas profundezas da terra. E aquilo dali apontava para Jesus Cristo. Você está comigo? E passou 3 dias, mas de repente ele ressuscita, ele traz libertação para um povo que estava fadado para o juízo. Você está comigo?
Então, de fato, tem tempestade que de repente quem entra é a gente. Mas existe uma graça da parte de Deus e conselhos para a gente sair dessa situação. Você está comigo? De repente, o que precisa é apenas arrependimento. Pai, eu estou arrependido e misericórdia. E a misericórdia vai te assistir mesmo. E conselhos vão chegar, e instruções vão chegar. Você está comigo? E de repente, aquilo que parecia que era um mar tentando te abafar, tentando te submergir, de repente... libera Jonas lá no lugar certo. Você está comigo? Fala comigo. A graça de Deus é poderosa para me colocar de volta no lugar que Deus tem para a minha vida. Amém? A palavra de Deus é poderosa. Amém? Aí você vai ler aqui, você vai ver homens que fizeram coisas extraordinárias, foram divinamente instruídos. Abraão obedeceu pela fé, porque obedecer à vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, tem que ser pela fé. Se não fosse pela fé, eu não estava aqui. Você está comigo? Fala comigo, é pela fé que eu obedeço a Deus. Aí ele vai começar a falar várias coisas. No versículo 30 ele vai dizer assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. É interessante que a gente vai ver homens, vai ver mulheres aqui também. Você está comigo? Mas a gente vai ver muito mais homem aqui, viu? Uma vida de fé não precisa ser só para mulheres. Uma vida de oração não deve ser apenas para mulheres. As pessoas acham, eu não vou num culto de oração, quem vai é minha esposa. Eu vou no da terça, eu vou no café da manhã dos homens, mas de oração, de repente, tem mais mulher orando aqui na igreja do que homem. Já pensou um negócio desse? Já pensou se a geração que chegar depois de você for ler a história da igreja em Sobradinho? Pela fé, a irmã fulana fez isso. Pela fé, a irmã cicrana fez isso. Pela fé, a irmã fez isso. Pela fé, a irmã ofertou. Pela fé, a irmã fez isso. Pela fé... E cadê os homens desse povo aí? Você está comigo? Fala comigo. Deus está contando comigo para ser um exemplo de fé aonde eu fui colocado. Dentro da igreja de Sobradinho, meu irmão, nós vamos ouvir falar de homens de fé, nós vamos ouvir falar de homens de verdade, nós vamos ouvir falar de homens que fizeram coisas extraordinárias pela fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aí ele continua: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi. Já pensou? Ei, não dá tempo para falar tudo de Dudu não, porque o homem fez coisa demais pela fé. Ei, vamos seguir, não dá tempo para falar tudo de Wellington não, porque ele foi um homem de fé, ele fez muita coisa para Deus pela fé. Qual seria o tamanho da tua história de fé? Eu não sei quanto a você, mas eu decidi escrever uma história de fé. Será que vale a pena as pessoas, a próxima geração, saber da tua história? Ei, dá tempo ainda, viu? Dá tempo para escrever muita coisa. Já pensou seus filhos estudando a sua história de fé? Seus netos conhecendo a sua história de fé? Já pensou seus colegas estudando a história de fé? Eita, olha o que o Wilson fez pela fé. Rapaz, Irapuã é um homem de fé. O Wendel é um homem de fé. Os cabas não são muito grandes não, mas são os homens de fé. Os cabas não são muito bonitos não, mas são os homens de fé.
Amém? Fala comigo, a minha história é uma história de fé. Aí ele diz assim, esses caras aí, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Já pensou você obtendo promessa, fechando a boca dos leões, os leões querendo vir comer você? Não, aqui não. E eu não estou falando de leão banguelo, não. Aquele leão que estava lá para pegar Daniel não estava banguelo, não. A Bíblia fala que de repente, quando tiraram Daniel, mandaram jogar os cabas dentro. Antes dos cabas caírem embaixo, os leões já tinham comido. Ei, não era leão banguelo, não, viu? O negócio era pressão lá dentro. Receberam promessa. Não desista não das promessas de Deus para a sua vida, meu irmão. Ei, não desista daquilo que Deus falou a seu respeito, não. Não desista dos planos de Deus, não desista do propósito de Deus. Pela fé você vai entrar em tudo aquilo que Deus falou. Pela fé você vai viver tudo aquilo que Deus falou. Pela fé você é grande. Pela fé você vai cumprir tudo aquilo que Deus falou. Agora vai precisar de ousadia para dizer aquilo que Deus falou ao seu respeito. Eu me lembro quando eu fui ser licenciado, o pastor Bodo foi impor as mãos, e de repente eu estava lá, nem queria saber de ministério, não almejava ministério, não sabia, mas no dia do licenciamento, ele vai impor as mãos sobre a minha cabeça, eu e Toninha, ele começa a rir, ele fala, sabe o que eu ouvi? Grande pastor. E aí ele vai falar algumas coisas, e no final ele fala, grande, é grande, é grande, é grande. Eu digo, rapaz, é grande, eu desse tamanho, como é que é grande? Eu não sou nada, eu sou o menor da menor cidade, né? Mas de repente, Deus falou comigo, comece a falar aquilo que eu estou falando ao seu respeito. Amém. Ouse dizer aquilo que Deus falou ao seu respeito. Amém, amém. Mesmo que seja contrário a tudo aquilo que você já pensou sobre você mesmo, comece a dizer aquilo que Deus vai fazer através da minha vida é grande. Eu me lembro que eu comecei a falar, Pai, obrigado porque através da minha boca a Tua palavra vai sair, vai transformar vidas. Pai, obrigado porque através da minha boca a Tua palavra vai sair com poder. Homens serão transformados, mulheres serão transformadas, adolescentes serão transformados. De repente, hoje eu estou me encontrando com aquilo que saiu da minha boca. E você vai se encontrar com aquilo que vai sair da sua boca. Ouse falar. Ah, mas eu não sei falar, eu sou tímido. Não, você é aquilo que Deus disse que você é. Já pensou quantas vidas Deus tem para Chuíta alcançar? Vai perguntar a ele se ele já se viu pregando para muitas pessoas, nunca se viu, mas de repente Deus pode abrir um quadro e falar, é assim que eu quero você, alcançando vidas, falando para vidas, é assim que Deus pode alcançar você, dizer, rapaz, eu tenho vidas para você alcançar, Rubens, eu tenho pessoas para você se associar e fazer o meu nome grande, em Sobradinho, em qualquer lugar que de repente Ele chamou você para fazer alguma coisa, dentro da igreja, Ele tiver da vida de Sobradinho. Ei, você não foi chamado apenas para ser um espectador nesse lugar não, meu irmão. Deus chamou você para você escrever uma história de fé. E uma história de fé não se escreve sentado. Fala comigo, pela fé, eu vou fazer. Amém. Aí no versículo 36 ele fala, outros por sua vez passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Nenhum amém, ninguém quer essa parte, né? Enquanto estava a receber promessa, era bom demais, né? Foram apedrejados, 37, provados, cerrados pelo meio. Eita. Tem que ser macho, meu filho. Tem que ser macho. Você consegue entender isso? Acaba tem que ser macho mesmo. Para entrar num negócio desse. Vamos já chegar nele lá. Tem que ser macho, meu irmão. Tem que ter sangue nos olhos. Você consegue entender? Porque de repente a masculinidade sendo desprezada, atacada. Aí tá os homens agora tudo falando molinho, uns homens molinhos.
Ah, os cabos lá, de repente, tem umas calças apertadas, os cabos chegam a andar umas perninhas assim, ó. Rapaz, eu fui para um casamento um dia desse, que pelo amor de Deus. O negócio é sério, meu filho. Já pensou o que é que vão escrever? As próximas gerações chegando, se espelhando nesse tipo de homem. Você está comigo? Fala comigo, eu fui chamado para ser homem de verdade. É sério, meu irmão. Se a parte que me cabe, eu não tomar para mim a responsabilidade, de repente, tratar com leviandade, tratar de qualquer jeito, de repente a próxima geração vai achar que é desse jeito que é para se viver. E de repente a outra vai vir pior, e a outra vai vir pior, e a outra vai vir pior. Você está comigo? Porque se perdeu a referência do certo. Quando se perde a referência do padrão, meu irmão, fica fácil Satanás bagunçar na vida de qualquer pessoa. Quando se perde a referência do padrão, não importa. Quando não se sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Quando não se sabe como deve ser, qualquer jeito está bom. Você está comigo? Aí ele fala, olha, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Tem homem hoje em dia que está se doendo. Rapaz, pelo amor de Deus. Fulaninho falou assim comigo. Pastor, Fulaninho falou assim comigo. Não, você está rindo, mas é sério, meu irmão. Os homens ficando doídos. Homem doído. O que Fulaninho falou comigo assim, ou Fulaninho não falou comigo. Fulaninho liga para Fulano de tal, manda mensagem falando, não manda para mim. Ei, rapaz, você é homem. É sério. Padrão de homem. Olha o que diz aqui, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Você consegue entender isso? O mundo não é digno de você. O que o mundo tem para oferecer, o valor é muito pequeno, dentro do valor que Deus depositou em você, naquilo que você é, não naquilo que você tem, não naquilo que você sente, mas naquilo que você é. Porque aquilo que você é para cumprir um propósito. Você está comigo? Então, se eu não entendo o meu propósito, de repente eu estou vivendo de qualquer jeito. O que é que acontece com essas pessoas? A gente estamos aqui no meio de homens aqui maduros. De repente, hoje em dia está toda essa situação de troca de sexo. Troca de sexo. O menino trocou de sexo, a menina trocou de sexo. E de repente estão lá, vivendo uma vida medíocre, miserável, desgraçada, porque a falta de identidade rouba o propósito. Satanás não precisa te matar, só precisa colocar você fora do seu propósito. Porque uma pessoa fora do propósito, ele não vai trazer benefício nem para ele, nem para o reino. Você está comigo? E a maneira que ele rouba o propósito de alguém é tirando a identidade. A primeira dúvida que Satanás, ele joga como uma isca, e de fato funciona para roubar a Adão e Eva do plano de Deus para a vida deles, ei, Deus disse, foi assim que Deus disse? Que vocês iriam perceber como ele percebe, ser como ele? Na verdade, Adão e Eva já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Você está comigo? A primeira dúvida é, vocês são assim mesmo? E uma vez que eles saem
Na verdade, uma vez que a dúvida entra sobre aquilo que eles são, de repente tira eles de dentro do propósito, que era viver uma vida dependendo de Deus. Você está comigo? Então, de fato, a identidade, conhecer a minha identidade, o que eu sou em Cristo Jesus, rapaz, vai garantir que eu cumpra o meu propósito. E garantindo que eu cumpro o meu propósito, rapaz, é a garantia de que eu vou viver em provisão, em prosperidade. Porque nenhuma prosperidade é próspera se você está fora do propósito. Você está comigo? A prosperidade é estar cumprindo de fato aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas Deus me chamou para fazer o que eu vou fazer sendo aquilo que Ele me criou para ser. Porque o ser, eu sou para fazer. Eu sou o que Deus me fez para fazer o que Ele me chamou para fazer. Você está comigo? Homens dos quais o mundo não era digno. Isso é demais. Homens dos quais o mundo não é digno. Ei, tem roupa que não é digna de você mesmo, não. Tem jeito que de fato não é digno de você. Tem maneira de falar que de fato não é digno de você. Por quê? Porque você é aquilo que Deus fez você. Homem de verdade. Fala comigo, eu sou um homem de verdade. E o mundo não é digno de mim. Tua masculinidade não está. Pelo teu relacionamento, ou o modo que você vê, mulheres que de fato não são a sua. Você está comigo? Você não é digno aquilo não é digno de você. O pecado não é digno de você. A carnalidade não é digna de você. Você está comigo? A mentira não é digna de você. A fofoca não é digna de você. A maledicência não é digna de você. Você está comigo? Fala comigo, homens de verdade. Olha isso. Vai lá em Êxodo comigo. Estou já terminando. Êxodo capítulo 12. Ei, meu irmão, nós vamos fazer muita coisa aqui, viu? Nessa igreja, através da vida de cada um de nós, nós vamos alcançar muitos homens, muitas famílias vão chegar nesse lugar. Aí Deus vai usar pastor Samuel, não, vai usar os homens de verdade. Eu sou também de verdade, eu também sou homem de verdade. Mas Deus vai usar os outros homens de verdade que tem aqui dentro. De repente, pastor Eduardo não vai estar aqui, mas ele vai se encontrar com Irapuã. De repente, Irapuã não vai estar aqui, mas as pessoas vão se encontrar com André, vão se encontrar com Sérgio, vão se encontrar com Arão, vão se encontrar com Mateus, com Bruno, vai se encontrar com você. Eu vim procurar saber da história daquele homem de fé que tem aí, pastor Samuel. Não, mas tem outro aqui de fé também, sou eu. Venha cá, vou te ensinar a viver uma vida de fé. Deixa eu dar um testemunho de fé para você. Deixa eu dizer como é que vive uma vida de fé. Deixa eu mostrar para você como é que vive uma vida de homem de verdade. Homens de verdade, homens de fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Eu falei 12, foi? Deixa eu ver se é 12 mesmo. Não, mais para frente. Depois do 14, deixa eu ver, vamos aqui no 18. Moisés está aqui, né? Chamado para conduzir o povo. E o sogro dele está lá. Versículo 13. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que você faz ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está de pé diante de ti, desde a manhã ao pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você faz. O que é que Moisés estava fazendo? Fazendo tudo sozinho.
povo que tinha alguma questão para receber alguma instrução de Deus, ia para Moisés. E Moisés trazia sabedoria da parte de Deus para a vida para aquelas pessoas. Ele achando que estava fazendo o máximo, fazendo sozinho. Mas Deus nunca chamou ninguém para fazer qualquer coisa para ele sozinho. Você está comigo? Quando 18, sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo. Fala comigo, sem a justa cooperação vai haver dano. Porque se existe uma justa cooperação, é porque também existe uma injusta cooperação. A falta de cooperação é algo injusto. Você está comigo? Aí ele fala, ouve, pois, as minhas palavras, versículo 19, eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, a obra que devem fazer. Versículo 21, procura dentre o povo, fala comigo, dentre o povo, fala comigo, dentro da igreja, dentre o povo, homens o quê? Capazes. Homens capazes, tementes a Deus. Onde é que a gente vai encontrar esse povo? Dentro do povo, dentro da igreja. Homens capazes, homens tementes a Deus. Homens de verdade. Tem homem de verdade nessa igreja, meu irmão? Você consegue entender? O conselho do cara que olha, procura homens capazes, homens tementes a Deus, mas agora procura homens de verdade, viu? Porque de repente pode ser que tenha dentro um homem que não é homem de verdade. Mas deixa eu dizer para você, você foi chamado para ser um homem de verdade. Estamos num culto de homens aqui. Amém. Deus nos chamou para sermos homens de verdade. Amém. Não é homem meia boca. É homem de verdade. Como é um homem de verdade? Vamos olhar para Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e tomou a forma de homem, e veio como servo, a si mesmo se humilhou, mas a Bíblia fala, pelo que Deus o exaltou, e deu o nome que é sobre todo nome. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Não foi de estar se escondendo, não. Ei, eu estou aqui, ó. O que é que está escrito aí? Tem algo escrito ao meu respeito. Hebreus capítulo 10 fala, tem algo escrito ao meu respeito. Eis aí está escrito ao meu respeito. O que é que está escrito ao meu respeito? Eu vou cumprir. Não, mas tem que ir para lá, tem que viver como homem, obedecer, aprender a obedecer como servo pronto. Eu quero isso aí. Eu estou dentro. Jesus foi lá e se alistou. Ei, eu estou aqui, viu? Conte comigo, Deus. Conte comigo, Pai. Aonde quer que você quer que eu vá? É para lá que eu vou. O que é para dizer? Eu vou ouvir você dizer e eu vou dizer. Fala comigo, homem de verdade. Ele veio mostrar como é que homem é para andar na terra, meu irmão. Ele não ficou lá, não, manda Miguel aí, o anjo Miguel, não, manda os serafins aí, manda um bocado. Não, ele podia ter mandado, sou eu, quem vai resolver isso aí sou eu. É para buscar quem ali, é Samuel, quem vai sou eu. É para pregar quem? Para Alexandre, sou eu. É para trazer conselho para Paulo, sou eu que vou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso não é uma opção não, viu? Não é uma opção, é um mandamento. Cumpra o que Deus chamou você para fazer do jeito que Jesus Cristo cumpriu aquilo que foi colocado para ele fazer. Você está comigo? Ah, mas eu vou me humilhar, isso é humilhante.
Servir as pessoas na igreja é humilhante. É nada, meu filho. Se envolver, se engajar, investir. O povo que apareceu, está investindo, está querendo aparecer. Está não, querendo. De repente ele está apenas ouvindo e sendo fiel a um chamado. E de repente você está só criticando. E o que é que você está fazendo? Olha aí, está puxando o saco. Não, de repente é um chamado. De repente é ser homem de verdade. Para o mundo pode parecer bajulação, para o mundo pode parecer querer aparecer, mas de fato a Bíblia fala que nós somos colocados à exposição. Paulo fala, olha, nós somos colocados como espetáculo para o mundo. Essa palavra espetáculo é alguém que entra em cena. Já pensou você entrando em cena? De repente tem pessoas que vão criticar. Mas não adianta, não tem problema nenhum, pessoas criticando, se Deus está dizendo, ei, é isso por aí mesmo, fica firme, isso é coisa de homem, não abra não, fica firme que eu vou ser com você, foi para isso que eu chamei você, foi para isso que eu coloquei as ferramentas dentro de você, foi para isso que eu ungi você para ser homem de verdade, homens dos quais o mundo não é digno. Mas tem que se vestir assim. É como homem de verdade, então é assim que eu vou me vestir. Amém. Mas é assim que tem que falar, é homem de verdade, é assim que eu vou falar. Amém. Você está comigo? Amém. Porque tem jeito de homem de ser, gente. Você está comigo? Tem coisas que vão promover a masculinidade da criança. Então eu, como pai, vou colocar meus filhos para fazer o quê? Aquilo que diz respeito ao chamado dele, ao propósito dele. De repente tem o povo dentro da igreja agora, o menino que escolhe como é que se veste. Aí o menino quer se vestir de mulher, se veste de mulher. A menina quer se vestir de homem, se veste de homem. Ah, é só criança. Não, ele é criança, mas se é homem de verdade. Se é menina de verdade. Você está comigo? Como pais, nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos do jeito da verdade. E qualquer coisa, 99% da verdade não é a verdade. Você está comigo? Fala comigo, existe uma verdade que eu fui chamado. Minha Bíblia já se sentou, foi? Oxi. Abre comigo lá em 1 Timóteo, vou terminar agora. O último versículo. Não sei não. Eu acho que é esse mesmo. 1 Timóteo. Você está recebendo alguma coisa boa aí, gente? Capítulo 4. Obrigado, Pai. Você nos confiou, Pai, o seu evangelho, você nos confiou, Pai, carregarmos a tua imagem, sermos a tua imagem, a tua semelhança. Obrigado, Pai, pelas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por esses homens, cada um de nós, Pai, cumprindo a tua vontade, conselhos chegando. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9, ele diz, fiel é essa promessa, ou fiel é essa palavra, e digna de toda aceitação, de inteira aceitação. Ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém. Você consegue entender isso? Quantos sabem que Deus quer salvar todo mundo? Quantos sabem que Deus é poderoso para livrar todo mundo? Paulo fala, é bom demais servir esse Deus. Nós nos esforçamos, trabalhamos, porque nós sabemos a quem nós estamos servindo. Aí ele fala, um Deus que é vivo, mas ele é salvador de todos os homens. Eu gosto disso. Paulo coloca essa salvação coletiva, assim. Deus quer salvar todo mundo, Deus quer alcançar todo mundo, Deus quer curar todo mundo. Mas de repente aí Paulo vem agora e separa dentro do todo uma galera diferente. Quem são esses agora? Os fiéis.
Já pensou? Rapaz, Deus quer salvar todo mundo. Agora, aos fiéis, tem coisa que é só para os fiéis. Tem algo da parte de Deus que é só para os fiéis. Fidelidade é resultado de algo do coração. Os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. Para algumas pessoas, algumas pessoas podem estar rotulando, né, como exagero. Algumas pessoas podem rotular como fanatismo. Podem rotular como bajulação. Mas de repente Deus está rotulando fiel. De repente Deus está falando, não, essa aqui é, não, aqui é outro nível aqui, esse aqui é fiel. Ei, ser alcançado por Deus é bom demais, mas ser alcançado especialmente, de forma especial, não, aqui é diferente. Esse aqui não toca não, esse aqui é fiel, meu filho. Aqui é fiel. Eu me lembro de repente, pastor Joselito, um irmão lá da igreja estava enfermo. De repente sai da boca do pastor Joselito: ei, pai, obrigado, fulano de tal, pela saúde dele restaurada, você está com ele. Ele é fiel nessa igreja. Ele tem te servido fielmente. Já pensou isso? Teu nome sendo levantado diante de Deus como fiel. De repente estava lá, a mulher tinha morrido, Dorcas. Aí foram chamar Pedro: Pedro, vem cá, vá lá que a mulher morreu. Quem é essa mulher? Ela não pode morrer, não. Olha aqui o que ela fazia por a gente. Ela já tinha morrido, mas a fidelidade dela estava falando. Ela tinha morrido, mas de repente, naquilo que ela tinha sido fiel, aquilo que ela tinha produzido pela fidelidade dela, estava lá. Olha, ela fez essa roupa aqui para a gente, ela fez esse vestido para minhas meninas, ela fez isso, ela trouxe isso para minha casa. Fidelidade fala, quando a tua boca não pode mais nem se abrir. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ei, ser alcançado no bolo é bom demais, mas tem uma parte melhor para você. Melhor do que ser alcançado no atacado é de repente ser colocado numa outra posição, fiel. Não se contente no bolo. Escolha a melhor parte. Seja fiel àquilo que Deus chamou você para fazer. Seja fiel todos os dias, não é só no dia do culto de homens, não. Seja homem de verdade no domingo, seja homem de verdade na segunda-feira dentro de casa, seja homem de verdade. Aí ele continua: ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, olha agora. O que é que diz agora? Torna-te o quê? Padrão de quê, gente? Outro nível. Tem um pacote do atacado, tem os fiéis. Agora, de repente, Paulo fala: ei, eu preciso de pessoas que se levantem como padrão dentro dos fiéis. Porque se perder o padrão, de repente não é mais a mesma fidelidade de antes. Ei, Deus não está chamando você apenas para se tornar fiel, mas para se tornar um padrão de fidelidade. Homens padrão. Homens que mantêm o padrão, mesmo dentro daqueles que são fiéis. Você recebeu alguma coisa boa? Fique de pé onde você está aí. Aleluia! Oh, aleluia. Pai, obrigado, Pai. Eita. Torna-te padrão dos fiéis. Como é isso?
na palavra, fala comigo, na palavra, no procedimento, fala comigo, no procedimento, fala comigo, no amor, na fé e na pureza. Não é só de conversa, não. É no procedimento. Porque de repente tem gente que não vai parar para te ouvir, mas vai te assistir. Ah, é assim que é um homem de verdade, né? Olha como é que um homem de verdade anda. Olha como é que um homem de verdade se porta. Olha como é que um homem de verdade semeia. Olha como é que um homem de verdade responde ao Espírito. Olha como é que um homem de verdade se porta dentro de um culto. Olha como é que um homem de verdade se porta com a sua mulher, com a sua esposa, com a sua namorada. Olha como é que um homem de verdade faz. Aleluia. Levante suas mãos aí. Comece a agradecer a Deus pelo privilégio de ser um homem de verdade. Pai, te damos graças, Pai, pela tua unção, pela tua graça. Pai, obrigado, Pai, porque você nos chamou, Pai, para sermos representantes teus aqui na terra. Pai, obrigado porque você nos chamou, Pai, para sermos não apenas fiéis, mas padrão dos fiéis. Eita, Pai, obrigado, Pai. Padrão dos fiéis, homens de verdade, homens que não negociam o seu chamado, homens que não negociam a sua unção, homens que não negociam o seu propósito, homens que vão fazer a diferença dentro da igreja, homens que vão fazer a diferença dentro de casa, homens que vão fazer a diferença em Sobradinho, homens que vão fazer a diferença no Distrito Federal, homens que vão fazer a diferença aonde quer que eles forem. Eita, Pai, nós dependemos de Ti, Pai. Nos rendemos a Ti, Pai. Fiéis, encontrados fiéis, padrão dos fiéis. Oh, aleluia. Aqueles que honram a unção, aqueles que falam como Jesus, aqueles que se movem como Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Vamos cantar alguma coisa aí? Oh, aleluia. Ei, tem uma graça para ser homem de verdade, viu? Eu fui abençoado essa manhã. Deus amor, gente. Vocês são uma grande bênção para essa igreja. Cada um de vocês é uma grande bênção. Graças a Deus por homens fiéis, padrão dos fiéis que Deus colocou perto da gente. De fato, é uma oração que nós fazemos aqui, com a diretoria da igreja, com o pastor Eduardo, a liderança. Nós fazemos aqui sempre, né? Deus levantando homens leais, homens de verdade, homens fiéis. Porque o que Deus nos chamou para fazer é grande. E você faz parte de algo grande que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Homens de verdade. Amém? Cheios da palavra, cheios da unção. Homens de verdade. Deus é bom, amém? Vá em paz, irmão. Seja abençoado na prática da palavra. Amém?